Seja bem-vindo a Carlos Divo, nome do meu canal, mais uma vez aqui para trazer mais um exame de História. Hoje vamos dar continuidade à resolução, segunda parte do exame de admissão História 2008 UEM. Resolvemos até a 11ª questão, vamos começar da 12ª, vamos ver se vamos até a 23ª questão, ok? Bem, eu quero dizer desde já, existe uma tendência de vocês assistirem os vídeos e não subscreverem seu canal. Subscreva, se esse exame tem te ajudado, se os meus exames têm te ajudado, então subscreva no canal, por favor, subscreva-se no canal. Estou a resolver esse exame, a indicação a pedido de Salus, por acaso ele enviou-me uma mensagem, essas mensagens em algum momento encorajam-me muito, portanto esse exame que estou a resolver é desse jovem salustiano, portanto ele teria-me, depois de ter resolvido o exame, teria dito isto: muito obrigado por tudo, professor, o professor me ajuda de uma forma que não posso retribuir, muito obrigado e que Deus possa te abençoar. Muito obrigado aí, Salusto, enviou-me depois ontem ou hoje, não é? Boa tarde, professor Divo, como está? E é com tanta alegria que digo obrigado e muito satisfeito por ter resolvido o exame de admissão. Muito obrigado do fundo do meu coração. Estou sempre escutando e assistindo seus vídeos. Já digo que vou passar no exame de admissão. Que bom, confiando na sua preparação. Muito obrigado, bênção para o professor e sua família. Gente, vocês não podem calcular o quão agradável é ouvir um pouco disto. Portanto, não se pede muita coisa, não estou a pedir muita coisa, estou a pedir vosso feedback. Você pode dar o feedback a partir do vosso like, da sua mensagem e principalmente da sua subscrição, ok? Ok, vamos ao exame. Por acaso recebi um outro exame hoje, vamos resolver depois. Vou indicar também a mensagem, o nome da pessoa, que é o exame 2014. Ok, vamos à primeira questão de hoje. Temos aqui: com a derrota na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha perde as suas colônias em África. A Sociedade das Nações institui duas categorias de mandatos sobre os territórios alemães em África. Portanto, quando falamos da Segunda Guerra Mundial, não é? Com a derrota na Segunda Guerra Mundial, que inicia no dia 1 de setembro de 1939, com a invasão à Polônia, que vai até 1945 com as bombas atômicas ali no Japão, de Hiroshima e Nagasaki, no dia 6 e de 9. Portanto, a Alemanha, que é na Segunda Guerra Mundial, o autor da guerra, na pessoa de quem? De Hitler, que é o indivíduo que ascende na Alemanha com o regime nazista, que era um regime totalmente racista. Hitler, que é o indivíduo dos holocaustos, não é? Que matava os ciganos, os judeus nos fornos dos holocaustos. Um dos holocaustos é Auschwitz, não é? Portanto, tinha colônias. Quais eram as colônias da Alemanha? Era Togo, era Camarões, Tanzânia, Namíbia. Quando falamos de Tanzânia, estamos a falar de Tanganyika, não é? Na altura, ou África Oriental, como é que é? Colônia da África Oriental na Alemanha, estamos a falar de Tanzânia, que podia ser Tanganyika, não é? Quando falamos de Namíbia, estamos a falar do sudoeste africano anteriormente. Sociedade das Nações é a Sociedade das Nações, há de ser a organização em que até esse momento a Sociedade das Nações institui duas categorias de mandato sobre o território das ok. Depois das opções, a opção correta aqui é naturalmente todas as colônias alemãs da África foram postas sob tutela das potências europeias. Não todas, todas as colônias alemãs da África, com exceção a sudoeste africano e a mais povoada pelos alemães, que teve um mandato tipo C, todas do governo. A opção correta aqui é D, gente. Todas as colônias alemãs em África, com exceção a sudoeste africano, a mais povoada por colonos alemães, que teve um mandato de tipo C sobre a administração direta da África do Sul. É a correta porque por conta dessa questão de ser da administração direta da África do Sul. É importante dizer que relativamente à Namíbia, que é sudoeste africano, teve sua independência em 1990, não é? Num período também que o sistema de apartheid entra em declínio. Eu acho que vamos falar também do sistema de apartheid nas questões que seguem. O sistema de apartheid desaparece em 1991
com a libertação de Mandela, depois aquelas eleições, as primeiras eleições na África do Sul em 94, que vão levar a ANC ou Mandela ao poder. Mas eu acho que também vamos comentar sobre isso. Número 13, levamos muito tempo nessa questão. 13. Apesar da primazia espanhola e portuguesa na expansão portuguesa, Portugal e Espanha são os pioneiros na expansão europeia no século XV. Ambos estão localizados na Península Ibérica. São eles que vão fazer aquele tratado de Tordesilhas que dividiam o mundo em duas partes, em que a parte oriental era para Portugal, a parte ocidental seria para a Espanha, não é? Portugal não manteve maior parte das regiões em África após a redação da Conferência de Berlim. Sim, Portugal, apesar de ser pioneiro, o primeiro a vir aqui em África, no período da ocupação colonial africana, não teve muitas colônias, não teve a maior parte, era suposto que tivesse maiores partes, não é? Porque a Portugal era era o maior império colonial, mas não conseguiu tomar essas colônias. Por quê? A opção correta aqui é naturalmente a questão A, por questões econômicas. A Portugal manteve-se por muito tempo dominado por sistemas feudalistas, dependendo muito da agricultura, da terra, diferente da Inglaterra, da França, que já estavam evoluídos industrialmente, não é? Conseguiram dribular a Portugal, não é? E tomando alguns territórios até que pertenciam a Portugal, o caso nos territórios de Congo, o caso mesmo da parte ocidental daqui de Moçambique. É preciso que eu cite que a fraqueza econômica de Portugal fez com que perdesse uma guerra entre Portugal e a Inglaterra. Eu acho que vou falar também dessa guerra um pouco mais adiante, quando Portugal tem aquele plano de mapa cor-de-rosa, mas eu acho que falamos dessa questão um pouco para baixo. Depois, uma das causas dos movimentos de libertação em África foi a Segunda Guerra Mundial, porque era esta guerra. A opção correta aqui na verdade, não é? Uma das causas dos movimentos de libertação. Os movimentos de libertação, na verdade, são os movimentos que tiveram uma experiência fora da África ao participarem da Segunda Guerra Mundial, não é? E que, em algum momento, eram colocados em frente das próprias batalhas, vão ganhando experiências da guerra e, quando voltam à África, vão mobilizar alguns movimentos de libertação e vão lutar contra os mesmos brancos que lutavam com eles fora da própria África. Portanto, a opção correta aqui é, na verdade, ao permitir a participação dos negros africanos nos combates, proporcionou o desenvolvimento do espírito nacionalistas derivado do convívio com as tropas brancas. Nós temos aqui em Moçambique um sinal da participação dos africanos na guerra, que é a estátua dali da Praça dos Trabalhadores, ou Mamana Nwanhoca ali na praça. Tem ali ao lado alguns relevos que mostram alguns soldados que participaram na Primeira Guerra Mundial, até na parte norte de Moçambique, lutando entre Portugal e a Alemanha, quando a Alemanha queria invadir durante 1914, 15, 16, quando a Alemanha queria invadir de Tanzânia para Cabo Delgado, aquela parte norte de Moçambique. Os soldados nossos estiveram lá lutando, não é? Não só os nossos daqui de Moçambique, como também os próprios angolanos e os demais. Vamos lá. Perante o protesto dos países em relação ao Tratado de Zaire, o Parlamento Britânico, não é? Qual foi a decisão do Parlamento Britânico face à contestação do Tratado de Zaire? O que era Tratado de Zaire, gente? Tratado de Zaire era um tratado entre Inglaterra e Portugal. Quem é Inglaterra e quem é Portugal nesse contexto? Portugal e Inglaterra, no contexto da África, são os donos da África Austral, são os que têm as colônias aqui na África Austral. Vão formar esse tratado com a ideia de impedir que os outros passassem para essa parte das fronteiras austral, não querendo a Inglaterra e Portugal disputar os seus territórios com a França, com a Itália, com a Bélgica, se assinam esse tratado, que em parte vai bloquear, a ideia do tratado era bloquear a livre circulação e navegação a nível do rio Zaire. Portanto, essa contestação dos outros, França e os outros, faz com que a Inglaterra fosse também precipitar ou ter ideia de convocar a Conferência de Berlim, ainda que a Conferência de Berlim tivesse sido categoricamente convocada por Alemanha, não é, que tinha interesses em terras que nessa altura não tinha nenhum território em África. Portanto, a opção correta, na verdade, aqui é a opção C, convocar a Conferência de Berlim.
17. Os países africanos que se tornaram independentes no ano de 1956 são. A opção correta aqui, gente, é naturalmente a Marrocos e Tunísia. Esses países ficam independentes naturalmente no ano 1956. É importante eu referir aqui que junta-se aqui também o Sudão. O Sudão também toma sua independência em 1956. Relativamente a Sudão, gente, é preciso que eu te faça referir que Sudão também há de ter há de sofrer a divisão em Sudão do Norte e Sudão do Sul em 2011, onde Sudão do Sul nasce. Sudão do Sul é o mais novo país atualmente, não é? Que foi formado recentemente. É importante aqui referir que estamos a falar, e quando falamos dessas independentes, Marrocos, Tunísia e Sudão são países da África setentrional, África do Norte, aquela África que é tida como África branca. Mas quando falamos de África negra, gente, sempre quando falamos do primeiro país independente, estamos a falar de quê? Estamos a falar de Ghana, que fica independente em 1957. Mas mesmo na parte setentrional, temos outros países que têm as suas independências de forma muito precoce. Por exemplo, o Egito tem a sua independência em 1922, não é? Que é quase que uma das primeiras independências. Mas temos outros países que durante esse período antes da Segunda Guerra Mundial eram também independentes. É o caso, por exemplo, da Etiópia, é o caso também da Libéria, que foi fundado em 1847, não é? Vamos dar o prosseguimento. Também é preciso que aqui na África Negra temos já o caso da África do Sul, que é uma exceção. Também a África do Sul teve sua independência muito precocemente, em 1910. Gente, a questão de libertação do fim do apartheid não foi em parte a independência como tal. Teve a primeira independência em 1910, que mais tarde vou falar disso, não é? Para não vos aqui confusionar. Vamos lá, a opção correta é A aqui, é A. Vamos lá, em 2018 neste caso. Em 1980 foi fundada a SADCC, uma organização regional que visava reduzir a dependência econômica em relação ao regime do apartheid, com a participação dos países D. Gente, logo já conseguimos perceber que a formação da SADCC, na verdade, tinha uma ideia de desfazer a dependência dos países que se encontravam ainda amarrados no sistema do apartheid. Quais são esses países amarrados ainda nessa altura no sistema do apartheid, ou que estão no sistema do apartheid nessa altura? Estamos a falar primeiro da própria África do Sul, estamos a falar da própria Namíbia. Naturalmente que se eu tiver que indicar os países que fazem parte da SADCC, esses dois países não farão parte. Aqui, dos países que não fazem parte, a África do Sul e Namíbia, é a linha D, que é Zâmbia, é Botsuana, é Moçambique, é Angola. As restantes opções são incorretas. É incorreta A porque tem aqui África do Sul, é incorreta B porque tem Namíbia aqui, é incorreta C porque tem África do Sul e tem Namíbia. A opção correta aqui é a opção D. Comentando sobre a questão da SADCC, é preciso que você perceba que a SADCC depois também vai se transformar em SADC, significando tira-se um C aqui em 1992. A transformação da SADCC para SADC, para ser mais correto, SADC, acontece quando, não é, se desfaz ou vence ou entra em declínio ou desaparece o sistema do apartheid a partir de 1991. Primeiro, com a independência de Namíbia, da Namíbia, e depois também com a queda do próprio sistema do apartheid em 91. Namíbia fica independente em 1990, depois a África do Sul também em 1990, estou a falar 90 sim, mas a formalização da queda do apartheid é 91, 94 temos as eleições na África do Sul, que colocam a ANC, espero falar da ANC um pouco adiante. Questão 19,
estamos já com 14 minutos, ok? O regime do apartheid que vigorou na África do Sul foi protagonizado por... Gente, o regime do apartheid que vigora na África do Sul foi protagonizado pelo Partido Nacional. É interessante a gente perceber que este regime do apartheid vai entrar em seu declínio justamente no ano de 1991, que eu já aqui mencionei, mas é preciso também que fosse citar que relativamente a este Partido Nacional, o último presidente que vai assistir o declínio do próprio partido há de ser o presidente de Klerk. É preciso que eu também faça referência aqui que este partido há de ser muito combatido pelo ANC. ANC que vai significar ANC, African National Congress, que o grande destaque vai para quem? Vai para o Mandela, não é? Mandela, que fica preso durante quantos anos? 27 anos. O que é que mais se pode dizer relativamente a... existem alguns termos, no caso de leis. O apartheid, na verdade, era lei segregacionistas que separava as pessoas em função ao tom da pele, onde podiam viver, as escolas, etc, etc. E, portanto, nisso até tem aquela questão de bato, os tons, que eram os bairros que tinham que ser simplesmente bairros dos negros. Eu acho que nos próximos exames vamos desenvolvendo sobre a ideia, que é falar pouco para não te cansar aqui, não é? Vamos à questão 20. A 1 de junho de 1936 foi proclamado o Império da África Oriental Italiana, que englobava... É interessante falar das colônias do Império Italiano, ou em parte das próprias colônias italianas. Estamos a falar em parte da própria Eritreia, estamos a falar da Somália, estamos a falar da Líbia. Líbia também foi colonizada por Itália. Itália esta que queria também colonizar a Etiópia. Etiópia de Menelik, que não foi aceita, foi vencida, é uma batalha, não conseguiu vencer. A opção correta aqui, gente, é naturalmente a opção A, a opção B, que diz que é a Eritreia, a Somália, sim, a Eritreia e a Somália, exceptuando a Etiópia, que nunca foi colonizada. As demais estão erradas. Vamos para a questão 21, na questão 20... Eu disse Líbia, não, Líbia, Mali, desculpa, uma das colônias italianas não é Líbia, é Mali. Fiz aqui uma confusão. 21. As principais formações etnolinguísticas de Moçambique são... Todas essas línguas são línguas africanas, mas a ideia é principais formações etnolinguísticas. As formações que vão nascer outras línguas, neste caso. O caso de Xangana é uma língua que vai nascer dentro de uma formação etnolinguística que pode ser Tsonga, que Xangana, temos Ronga, temos Xitsua, que são línguas que nascem, não é, dentro de uma formação etnolinguística. Não? Então a ideia aqui é você ir mesmo por eliminação. Por exemplo, D não pode ser correto por causa de Shewa. Portanto, a opção correta, Tsonga é uma formação etnolinguística, Shona também é. Vou, por exemplo, para B. B não pode ser por causa de Shewa. O A não pode ser por causa de quê? De Xangana. Então, a opção correta aqui é naturalmente a Tsonga, e que Ima, Conde e Makua são naturalmente grupos etnolinguísticos ou formações etnolinguísticas, as principais etnolinguísticas de Moçambique. Vamos, 22. O projeto português de mapa cor-de-rosa visava o território, meu Deus, o projeto português de mapa cor-de-rosa visava o território compreendido entre, já temos ideia sobre isto, gente. Nos meados de 1886, Portugal aparece nas conferências internacionais com um plano de unir Moçambique e Angola. Moçambique e Angola. Naturalmente que este plano de unir Moçambique e Angola entrava em choque com os planos da Inglaterra, que tinha colônias aqui na África Austral, em que era África do Sul, Botsuana, Zâmbia, Zimbábue, Uganda, Sudão, até
Quênia, até Egito. E neste percurso todo de colônias, a Inglaterra tinha uma ideia de construir aqui uma linha férrea ligando as suas colônias ou passando à vontade por suas colônias. Portanto, o plano de Portugal entraria em choque com o plano da Inglaterra. Tanto é que houve um conflito aqui que se chamou conflito luso-britânico entre a Inglaterra e Portugal em 1890, em que Portugal sai perdidor. E, portanto, a parte ocidental de Moçambique, os portugueses naquela parte de Manica entraram um pouco para dentro, os ingleses entraram mais para dentro, mostrando, não é, a vitória que tinham relativamente a Portugal. A opção correta aqui é naturalmente Moçambique e a Angola. A última questão, gente, é a base fundamental da economia Ban consistia na agricultura de cereais. Estes cereais eram naturalmente que era mapira e a menchoeira. A história da quinta classe, terceira classe, quarta nos ensinava sempre essas coisas. Gente, era isto que eu me propunha a trazer nesse tempo. Desde já eu quero pedir, não saia desse vídeo sem deixar a sua subscrição para me moralizar, para que eu possa fazer mais vídeos. Tem aí um botão vermelho, clica, espera a sair um sininho, também clica nesse sininho e muito obrigado, que Deus possa abençoar. Se tiver um exame pode enviar no meu WhatsApp que vamos juntos resolver e valeu!